bimestre, já, né? Já estamos em setembro. Então, nossa aula de hoje, ela vai ser sobre a representação das substâncias. Então, a gente vai entender um pouquinho como que funciona a representação, a linguagem química, vamos dizer assim. Esse é um tema que, digamos que está um pouco implícito aí, algumas coisas vocês já tenham uma noção, mas agora, então, que nós vamos formalizar, né, todo esse conhecimento aí, tá? Então, quais habilidades a gente vai ver aqui hoje? Então, representar substâncias usando fórmulas químicas, interpretação dessas fórmulas, interpretar as equações químicas em termos de quantidade de partículas, isso aqui é novidade, tá? Que a gente ainda não falou sobre, de reagentes e produtos. Então, nosso objetivo hoje é compreender a linguagem química para representar as substâncias e diferenciar os símbolos e as representações dos elementos químicos. Também compreendendo que a substância é simples e a substância é composta, tá? Então, vamos lá. Antes da gente entrar no tema dessa aula, a gente vai retomar um pouquinho que a gente falou na aula nas aulas passadas, né? Seguinte, então, quais foram os conceitos que a gente viu nas semanas anteriores? O primeiro conceito que a gente iniciou agora no terceiro bimestre foi o conceito de átomo, né? Quem gostaria de falar, por favor, ou mandar aí no bate-papo, aqui na mesa, ou mandar no bate-papo, o que é um átomo? Alguém consegue definir o que é um átomo? É uma célula, Sora? De um Uma objeto? célula, Ricardo? É a menor partícula da matéria. Isso mesmo, a menor partícula da matéria. Lembra que eu expliquei para vocês a diferença entre átomo e célula? Átomo a gente fala para coisas, para objetos, para matéria. E célula é a menor parte, mas de um ser vivo, tá? Então, tem essa diferença aí, tá bom? Então, o átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Então, tudo que eu tiver aí de objeto, se eu fosse quebrando, a menor parte que eu vou chegar é o que eu chamo de átomo, né? Qual foi o nome do cientista mesmo que estudou o átomo, que a gente está estudando o modelo dele? Qual que é? Dalton, Sora? O Dalton, muito bem, isso mesmo, o John Dalton, tá? Então, a gente está estudando o modelo atômico do Dalton. Existem outros, vocês vão estudar esses outros modelos atômicos no segundo ano, mas o que a gente concentra agora no primeiro é o modelo de Dalton, certo? E aí o Dalton, ele falou um pouquinho sobre os elementos químicos que a gente também estudou, né? Então, a gente falou sobre a representação dos elementos químicos de duas formas. Primeiro, a gente falou sobre a representação dos elementos químicos de forma gráfica. O que é a forma gráfica? É como se eu fosse desenhar o elemento químico, o átomo. Como que a gente desenha um átomo de um elemento químico usando as ideias do Dalton? Se eu tivesse que desenhar o átomo de hidrogênio, como que eu faria? Como, Sora? Se eu tivesse que desenhar um átomo usando as ideias do Dalton. Lembra? Ele falou que é um modelo Seria parecida com uma bola de bilhar. Isso. Então, a gente desenha em forma de bolinha mesmo, né? Então, essa é a representação gráfica. Mas quando eu vou falar de representação utilizando símbolos, utilizando letras, a gente representa de uma forma. Então, cada elemento químico tem o seu símbolo, certo? E esse símbolo, ele pode ser constituído por só uma letra ou duas, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda minúscula, né? E isso vem do nome do elemento químico, de qual língua mesmo que a gente falou? Latim, Sora. Latim, usando o nome do elemento químico em latim. Foi essa maneira que eles encontraram. E eles conseguiram diferenciar um átomo, um elemento químico do outro, usando a massa, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse representar aqui, ó,
um elemento químico, sei lá, esse é o hidrogênio. Então, vou usar essa bolinha aqui branca, tá? Agora, essa massa do hidrogênio, ela é diferente, por exemplo, do cloro que eu estou representando, primeiro com outra cor, e segundo que o tamanho dele aqui é bem diferente. Tá vendo? Então, o Dalton falou que cada elemento químico possui o seu valor de massa atômica. Tudo isso a gente já falou, tá? E aí, na aula passada, a gente falou também da nossa querida, belíssima tabela periódica, né? Tanto que a atividade que eu passei para vocês, inclusive alguns alunos ainda não realizaram, podem realizar, tá? A atividade era sobre tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, ela contém todos os elementos químicos já estudados, já descobertos até hoje, num total de 118 elementos químicos. E aqui, pessoal, ela é dividida como se fosse uma tabela mesmo, com linha e com coluna. Só que a gente dá um outro nome na tabela periódica para as linhas e para as colunas, tá? Então, as linhas são chamadas de período, certo? E as colunas, né, a gente chama de grupo ou de família. Então, nós temos 7 períodos, né? Então, se a gente fosse contar aqui, ó, nós temos 7 períodos e 18 grupos ou 18 famílias, né? Sendo que aqui embaixo. Sendo que cada elemento químico tem a sua localização específica para ficar. Então, toda e qualquer tabela periódica, o hidrogênio sempre vai estar aqui, ó, na primeira família, no primeiro período, tá? Então, essa localização é fixa para todos os elementos químicos. Agora, pessoal, a gente vai, então, falar sobre a representação, tá? Então, a linguagem química, gente, é uma coisa que vai aparecer em todo e qualquer lugar que vocês olharem, tá? A gente sempre vai ter representação de linguagem química. Seja numa embalagem de alguma, sei lá, de algum alimento, de algum produto de limpeza, enfim. Ou quando a gente for utilizar, e quem vai seguir mesmo em áreas que não se refere à química, quem estuda biologia, por exemplo, engenharia. Então, a gente tem que entender um pouquinho dessa linguagem. Tem que saber tudo? Não, mas tem que saber interpretar, tem que saber o que ela significa, tá? Então, para isso, pessoal, a gente tem algumas situações aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, é o seguinte, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o Fe. O Fe, ele vai representar o elemento químico ferro, mas ele também pode representar a substância ferro, tá? Então, ela é uma substância representada só por Fe. E vai representar uma única partícula dele. Já vou falar o que é partícula, tá? O O2. O que representa O2? Esse número aqui que aparece, gente, sempre embaixo, depois do elemento químico, indica quantos átomos a gente tem. Então, aqui, ó, nós temos 2 átomos de quem? Do O. Quem que é o O na tabela periódica? É o oxigênio, tá? Por que o ferro, eu falei que vai representar vai representar a substância composta por um átomo? Por quê, gente? Ó, aqui embaixo não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, significa que é 1, tá? Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Agora, eu tenho 2 átomos do oxigênio, mas eu só tenho um elemento químico, né? Então, isso aqui vai representar uma substância simples, tá? Agora, NaOH. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Pessoal, para saber quantos elementos químicos a gente tem, nós vamos olhar sempre para o número de letra maiúscula, tá? Quantas letras maiúsculas a gente tem aqui, ó? NaOH. Quantas letras maiúsculas tem aqui? 3 horas. 3 horas. Então, ó,
Vou até grifar. Então, é uma, duas, três. Pessoal, se tem 3 letras maiúsculas, significa que nós temos 3 elementos químicos diferentes, tá? Então, o número de letra maiúscula vai te dar um número de elemento químico. Agora, mas eu tenho Na, né? Eu tenho uma letra minúscula aí no meio. Por quê? Porque esse A tá junto com N, tá bom? Então, Na é um elemento, o O é outro e o H é outro, certo? Então, NaOH, ele vai representar uma substância que é conhecida como hidróxido de sódio. E, na verdade, é a soda cáustica. Já ouviram falar de soda cáustica? Sim. Para que serve? Alguém sabe? Vocês usaram no Eu laboratório. não lembro, professora. Não lembra? Para fazer sabão. O povo Verdade. mistura para fazer sabão caseiro, sabe? E também para... Às vezes o pessoal usa para desentupir esgoto, né? Porque ele é bem forte e vai destruindo tudo que tem pela frente, tá? Então, ela é uma substância bem, assim, perigosa, tem que tomar bastante cuidado. Acho que naquela primeira atividade prática que vocês fizeram no laboratório, vocês usaram, né? E é bem forte, vamos dizer assim, tem que ficar bem longe dele mesmo, tomar cuidado, tá? Então, essa substância aqui, se ela tem 3 elementos químicos, ela é uma substância composta, tá? Porque eu tenho mais de um elemento. E dentro dessa substância, quantos átomos eu tenho de cada um? Bom, ó, o Na tem algum número aqui embaixo dele? Não, então é 1. O O, eu tenho algum número embaixo dele? Também não, por isso é 1. E o H também eu tenho 1. Ou seja, dentro dessa substância de hidróxido de sódio, a gente tem, ó, um átomo do elemento químico sódio, um átomo do elemento químico oxigênio e um átomo do hidrogênio, tá? Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam a diferença, mas é o seguinte, existe uma definição para elemento químico, uma definição para o que é substância simples e uma definição para o que é substância composta. Então, vamos lá. O que é uma substância simples? Alguém consegue me dizer? O que é uma substância simples? Nossa, não, eu sabia, professora, mas eu não lembro agora. Deu? Seguinte, ó. Então, vamos lá. Substância simples. Vou usar aqui meu kit molecular para dar uma exemplificada para vocês. Então, o O2, ele tem essa representação aqui, tá vendo? Eu tenho 2 átomos da mesma cor, né? Então, são os 2 átomos de oxigênio. Embora eu tenha 2 átomos, eu só tenho um elemento químico aqui, tá? Então, isso é uma substância simples. Agora, o que é uma substância composta? É quando eu tenho mais de um elemento químico. Tá vendo que aqui eu tenho uma bolinha vermelha e 2 brancas? Isso significa que eu tenho 2 elementos químicos representados. Portanto, é uma substância composta, tá? Então, simples é quando eu só tenho um elemento químico. Composta é quando eu tenho 2 ou mais. Aí, elemento químico sozinho. Imagina isso aqui, ó. Imagina essas bolinhas soltas, sem se ligar. Isso é um elemento químico, tá? Então, elemento químico é um conjunto de átomos iguais, tá? Com as mesmas características. Mas eles estão soltos lá, sem se ligar. Agora, uma substância simples ou uma substância composta, esses elementos estão ligados. Se for o mesmo elemento químico, é uma substância simples. Se for mais de um elemento químico, é uma substância composta, tá? Eu vou falar mais sobre isso e aí acho que vocês vão conseguir compreender melhor, tá?
Aqui, pessoal, aqui a gente tem a representação de uma reação química, tá? A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso na época do presencial, lá no comecinho do ano, né? De como a gente representa as transformações químicas. Esse exemplo aqui, ele na verdade, eu acho que eu até passei para vocês na lousa, expliquei com vocês, tá? Mas é assim, ó, sempre a seta vai indicar o quê? A transformação que está acontecendo. Essas letras que aparecem entre parênteses vão indicar para a gente o estado físico, se é sólido, líquido, gasoso, né? Nesse caso aqui é tudo G, então é tudo gasoso, né? Aí aqui, pessoal, tudo que eu tenho antes da seta, que está circulado de amarelo, são os nossos reagentes. E tudo que eu tenho depois da seta são os nossos produtos, tá? Então, reagentes, tudo que eu tenho antes, produtos é tudo que eu tenho depois da transformação. Então, pessoal, ó, eu não sei se vocês repararam que tem só uma coisinha diferente aqui, ó. Esses números que aparecem junto aqui com a substância. Isso aqui é o número de partículas, tá? Eu vou passar para o próximo slide, que aí vocês vão conseguir entender melhor o que isso significa, ó. Então, quando eu tenho a reação de formação da água, eu tenho aqui, ó, 2H2. O que isso significa? Significa que eu tenho duas partículas, olha aqui embaixo a apresentação, duas partículas de hidrogênio, sendo que cada partícula dessa tem 2 átomos, tá? Eu até fiz a representação aqui também. Aqui, ó. Então, se eu fosse representar com bolinhas, tá vendo? Ó, então, o H2, o que é H2? Eu tenho duas bolinhas do H. Só que, tá vendo? Eu tenho esse 2 aqui na frente. Então, é o número de partículas. Então, eu tenho isso 2 vezes, tá? Isso aqui, pessoal, vai interagir com uma de O2. Tá vendo? Olha aqui, ó. Duas partículas do H interage com uma partícula do O2, só que cada partícula do oxigênio tem quantos átomos? Tem 2, tá certo? E aí, pessoal, vai formar duas partículas de água, tá? Então, é isso aqui, ó. Duas partículas de água. Como que é a água? É um O e 2 H, tá vendo? Só que formou duas dessas. Então, duas partículas, certo? Então, o H e o O sozinho aqui nos meus reagentes, eles são substâncias simples. Por quê? Porque aqui eu só tenho H e aqui eu só tenho O. Então, ou seja, um elemento químico aqui, ó. Só tenho H aqui, então é simples. Só tenho O aqui, é simples. Mas formou uma substância composta. Por quê? Porque agora sim interagiu o oxigênio com o hidrogênio. Então, isso é substância composta, tá certo? E agora, pessoal, a gente vai para o simulador. Vocês lembravam disso, gente? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, a gente vai construir algumas moléculas, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que isso significa, tá? Vou por vocês aqui do lado. Ó, então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um kit. Então, é como se eu tivesse essas bolinhas aqui que eu mostro para vocês, tá? É o kit molecular. E aí, a gente tem que colocar aqui nessas caixinhas as moléculas, tá bom? Então, aqui, ó, vamos começar. Eu tenho que montar a água, H2O. Então, na água, o que significa? Esse número 2 que está aqui no pezinho do H
corresponde ao número do H, ou seja, do hidrogênio, tá certo? Então, a gente tem 2 Hs e um O. Então, para montar essa molécula, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou montar? Ó, olha o kit que eu tenho aqui embaixo e a molécula que eu quero montar. O que eu vou fazer? Quantos Hs eu vou pegar aqui? 1 ou 2? Se eu quero montar água. Quantos hidrogênios eu pego? 2? 2. Vou pegar os 2 aqui. Tá? Quantos oxigênios eu vou pegar? 1? 1. Então, eu vou pegar o O, mas assim já formou água? Não. Não, o que eu tenho que fazer? Tem que movimentar o hidrogênio do lado do oxigênio, não é? Muito bem, é isso mesmo. Então, eu vou ligar aqui, ó, para que eles possam interagir. Pronto, agora está montada a minha molécula de água. Vou colocar ela aqui nesse quadradinho, tá? Tá certo. Aí aqui, pessoal, dá para ver a molécula, ó. Ela mostrando aqui em 3D, tá? Agora, a gente vai ter que mostrar as outras. Montar as outras, perdão. Então, a gente vai no nosso kitzinho aqui. Agora, eu fui pro kit 2. Agora, eu tenho que montar o O2, que é o gás oxigênio. Significa que eu só vou pegar qual elemento químico? Que elemento químico que eu preciso? Oxigênio. Oxigênio. Quantos eu vou pegar dele? Quantos átomos? 2? 2. Então, eu vou pegar esses 2 aqui. Mas eu tenho que fazer o que mesmo? Aproximar um do outro, tá? Então, agora vocês estão vendo, ó, eu tenho 2 átomos. Como que eu sei disso? Eu olhei aqui no pezinho dele, ele já está me dizendo que são 2 que eu tenho, tá? Eu peguei 2 átomos, mas eu só tenho um elemento químico aqui, que é o oxigênio. Então, essa substância, ela é uma substância simples ou é uma substância composta? Simples. Simples, tá? Muito bem. Agora, H2, o gás hidrogênio. Então, ó, qual elemento químico que eu vou pegar para montar essa molécula? 2 substâncias de hidrogênio? 2 átomos do hidrogênio. Muito bem, que aí forma uma substância. Então, vamos lá. Vou pegar os 2 átomos, encostei um no outro aqui, já formou a substância que eu quero. Substância simples ou composta é? Simples. Simples, porque eu só tenho um elemento químico, que é o H, que é o hidrogênio. Eu vou vir aqui e vou colocar. Agora eu tenho que montar mais 2 aqui. Vou passar o meu kit, tá? Agora nós vamos montar esse aqui, ó. O CO2, que a gente chama de gás carbônico, né? Mas o nome químico dele mesmo é dióxido de carbono, tá? Nessa substância, ó, CO2. Quais elementos químicos eu tenho aqui? O C é do... C representa qual elemento químico? Carbono. Carbono, tá? E o O representa o... Oxigênio. Muito bem, isso mesmo, Yara. Agora, vamos lá. Para montar o CO2, então vamos analisar. Do C, tem algum número no pezinho do C aqui, do meu carbono? Tem algum número aqui? O 2? Não, no pezinho só do C. Não. Não, isso significa que o nosso C, eu vou precisar de quantos átomos dele? Se não aparece número nenhum, significa que é um apenas, tá? Então, vou pegar um C. Vou deixar ele aqui. Agora, O2. Esse 2 que está aqui no pezinho do O indica o número de oxigênio.
Então, quantos oxigênios nós vamos pegar? Quantos oxigênios a gente precisa aqui? 2. 2. Vamos pegar os 2. Certo? Agora, galera, eu tenho um C e 2 O. Então, CO2, tá? É uma substância simples ou composta aqui? Composta, Sora. Composta? Composta, muito bem. Por quê? Porque eu tenho mais de um elemento químico, né? Na verdade, eu tenho 2. Lembra que eu falei da regrinha para vocês? Ó, quantas letras maiúsculas eu tenho aqui? 2, né? Isso indica 2 elementos químicos. Então, a gente vai pegar e colocar aqui no lugar, tá? Agora, galera, nosso objetivo é montar o gás nitrogênio, né? Tá? Então, aqui, ó, N2, tá? Então, quantos átomos do N a gente pega? Quantos átomos de nitrogênio a gente pega aqui, pessoal? 2? 2 também. Como que eu sei? É só olhar no pezinho do N aqui. Peguei um, peguei outro, já formou o meu gás nitrogênio, tá? Você tem qual parte já? Aqui. Então, beleza. Isso aqui tá pronto, Vou? tá? Agora, pessoal, a gente vai para uma outra situação aqui, ó, que vai falar sobre o número de partículas, tá bom? Thalia, bom dia. Desliga o seu microfone, fazendo um favor. Sim. Muito obrigada, viu? Galera, seguinte, Eu ia falar ó, bom agora dia. o nosso objetivo é montar aqui, ó, 2 partículas do CO2, tá? Só que é o seguinte, tá? Eu preciso do C e do O. Aqui eu tenho C? Não tem, Sora. Não tem, então eu vou procurar onde eu tiver meu C, tá? Vou vir aqui. Procurar. Bom, aqui eu tenho carbono, então eu vou parar aqui. Então, como que a gente pode montar mesmo CO2? Como que a gente monta? É 2C, 2 bolinhas de C. Junto ou separado, Ricardo? Acho que junta, Sora. Sim? Eu acho que sim. Depois. E depois 2 bolas de oxigênio. Sim? Professora, Hum, não seria o carbono separado com 2 bolinhas de oxigênio do lado e depois outro carbono com 2 bolinhas de oxigênio do lado? seria sim. É isso mesmo, tá? Então é isso aqui que você tá falando, né? É Yara, né, que falou? Foi a Yara Isso. que falou? Yara, é isso aqui que você tá falando, ó? Isso. É isso mesmo, tá? Galera, por quê? Tá vendo esse 2 que tá aqui na frente, ó? Esse 2 significa que tem 2 partículas do CO2, tá? Então, uma partícula só seria o quê? Um C e 2 O, tá vendo? Só que eu tenho isso 2 vezes, tá? É isso que significa o número de partículas. É igual, é como se fosse isso aqui, ó, tá? Que eu mostrei para você, ó, para vocês. Como se esse vermelho fosse o C e o branquinho fosse o O, tá vendo? CO2, porque eu tenho 2 deles. Mas eu tenho 2 partículas, então o que que acontece? A gente tem isso 2 vezes, tá bom? Então, eu vou vir aqui e colocar no meu lugar. Que é isso que ele quer, tá certo? Agora, galera, Ixi, caiu. Agora a gente tem que montar, ó, 2O2. Então, vamos ver onde que a gente tem oxigênio aqui, ó, né? Afinal de contas, o O é de oxigênio, né? Vamos lá. Então, como que a gente monta 2 partículas de O2? Como que nós vamos fazer?
O2 significa que eu tenho quantos átomos do O? Quantos átomos de O a Dois. gente tem? Olha o número que está no Dois. pezinho dele aqui. 2. 2. 2. Então, vou vir aqui, pegar 2. Mas aqui eu tenho quantas partículas dele? Eu tenho uma partícula onde eles estão juntos. O meu objetivo é formar 2, certo? Então, eu preciso fazer o quê? Formar mais uma. Ops. Acabei formando outra. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, eu tenho uma de O2 e tenho mais uma de O2. Então, eu tenho 2 partículas do gás oxigênio, tá? Lembrando que o gás oxigênio, ele é uma substância simples ou composta? É simples, Sora. Simples, muito bem, Ricardo, porque a gente só tem um elemento químico, né? Então, vou colocar aqui. Agora, pessoal, ó. Agora, nosso objetivo é formar 4 partículas de H2. Então, o H representa um elemento químico, hidrogênio, certo? Sendo que cada partícula eu vou colocar quantos átomos? Ó, que número que está aparecendo aqui no pezinho, embaixo? Quantos Hs eu vou pegar em cada partícula, gente? 2, Sora. 2, muito bem. Eu vou vir aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma partícula, mas o meu objetivo é 4. Vamos vir aqui. 2 partículas. Tá? Agora sim, eu tenho as 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou por aqui. Tá? E agora a gente tem que formar 2 de amônia, que é NH3, tá? Esquecendo esse 2 que está aqui antes, só olha para o NH3, tá? Que número que está no pezinho do N aqui? Não tem número nenhum. Então, significa que a gente vai pegar quantos nitrogênios? Não aparece número nenhum, então é 1, tá, pessoal? Então, é 1N e 3Hs. Então, vou vir aqui, colocar os 3Hs, tá? Agora, eu preciso formar 2 partículas. Aqui eu só tenho uma, então vou formar outra. Aqui, pessoal, acabou o nitrogênio, mas não tem problema, tá? Era só pegar outra aqui para colocar, tá, no mesmo lugar. Então, NH3, ele é uma substância simples ou uma substância composta? Ó, eu até montei essa aqui também no meu, tá até com as mesmas cores, tá? Então, o azul representa o N e o branco representa o H, tá? Então, N e o H a gente tem quanto? 3. Se eu tenho 2 partículas, significa que eu vou ter 2 dessas, certo? Então, pessoal,